Amém, Jesus. Eu gostaria de saber se alguém está ouvindo bem a minha voz aqui. Amém? Se alguém pode me dar uma indicação se a minha voz está sendo ouvida bem. Amém? Que aí eu vou esperar um pouquinho só para alguns irmãos possam entrar. Amém. Então, estamos ouvindo bem. E daqui a pouco eu vou já iniciar aqui, né, nesta chamada aqui. Aqui na Itália, temos, né, bateu aqui um frio muito forte aqui. Tivemos aqui um recorde de pessoas, digamos, né, com vírus da gripe. Então, muita gente doente, muita gente, né, na cama. Então, aqui bateu um frio bem forte aqui ultimamente, nos últimos dias. E eu também não deixou de me pegar também no mês passado. Mas, glória a Deus, a gente está aqui. Deus da saúde, né? E a gente continua na obra do Senhor. Então, eu já quero né, cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Né? Eu sou o pastor Líbano aqui de Roma, na Itália. E é um prazer estar com os irmãos aqui participando, né, do projeto aqui, Expansão Jovem de Paraná, para esse Aviva Jovem, né? Tem aqui o recadinho que estava já passando a irmã Eliane, né, que é o primeiro Aviva Jovem de Paraná, no dia 20 agora. Vai ser na rua João Negrão, 595, centro de Curitiba, né? O culto vai iniciar às 19 horas. E logo após, na rua Anne Frank, né, nós vamos ter a vigília às 23 horas, né, na Anne Frank, 6067, no Boqueirão, Curitiba. Amém? Então, irmãos, quando eu recebi este convite de participar da live, né, logo após eu senti no meu coração de falar sobre um assunto muito importante, um assunto que eu Deus tinha colocado na minha vida já faz umas 2 semanas. Eu estava me informando, estudando, e eu achei né, muito importante eu tocar nesse assunto, que seria sobre honrar. É muito importante honrar, porque para que nós possamos, né, ser honrados por Deus. Então eu quero já começar com uma palavra, né, uma palavra aqui que se encontra em 1 de Samuel, no capítulo 24, quando Davi cortou o manto do rei Saul. Ele saiu para fora, né, e mostrou para o rei Saul que ele era justo, que Deus tinha colocado ele nas suas mãos, mas ele não fez nada contra o rei. E o rei então levanta, né, a sua voz, no capítulo 24 de 1 Samuel, do versículo 16 ao versículo 20, que diz assim: E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas coisas, disse Saul: Esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mas mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Então essas foram as palavras do rei Saul para o futuro rei Davi. Nós podemos ver que a situação do rei Saul era crítica já no seu próprio reino. Mas eu gostaria de falar até de uma experiência minha, uma experiência não agradável, até porque há muito tempo atrás, eu tinha 16 anos, eu
eu e a minha família, nós tínhamos se mudado para Florianópolis, na capital de Santa Catarina. E meu pai tomou algumas decisões erradas na vida, decisões nos negócios, e não estava indo muito bem. A gente se encontrava numa situação difícil. E eu tive a ousadia de chegar para o meu pai um dia e dizer assim para ele: a culpa de tudo isso que está acontecendo agora, tudo aquilo que está acontecendo agora é culpa tua. Naquele dia eu desonrei o meu pai, né? Meus pais que Deus me colocou, né, como cabeça da casa, minha mãe, para honrar, né, para obedecer, para ouvir a sua voz. Eu desonrei o meu pai naquele dia, me esquecendo de tudo aquilo que ele tinha feito por mim, né? Me pagou meus estudos, eu vivia na casa dele, né? Eu tendo 16 anos, eu já era bem consciente dos meus atos, né? De todo o bem que ele tinha me feito. Eu me esqueci um dia e eu desonrei completamente. E isso foi muito tempo atrás, e até hoje na minha vida eu não me esqueço disso. Deus não permitiu que eu me esquecesse daquele momento, né? Daquelas palavras que eu disse para o meu pai. Eu até, algum tempo depois, anos depois, eu comentei com meu pai, eu me desculpei com ele sobre isso, quando eu me lembrei, e serviu para mim de lição, porque a palavra do Senhor diz que honrar pai e mãe, né? Porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, Deus colocou os nossos pais na nossa vida como autoridade e nós temos que honrar eles. Mesmo às vezes que eles possam estar errados, nós temos que honrar, porque é agradável aos olhos de Deus. Temos o exemplo de Davi, né? Nós temos também a liderança na igreja, a liderança espiritual. Temos que honrar, é agradável a Deus. Temos a liderança no governo, nós temos que honrar. Nós temos, né, que sermos respeitosos, é agradável a Deus. Então eu quero falar um pouco disso tudo, a honra, que é tão importante para Deus. A gente quer ser honrado por Deus. Eu quero ser honrado por Ele, né? Eu quero que o Senhor ouça a minha oração, que Ele me responda, que Ele possa curar uma doença minha. Eu quero ser honrado pelo Senhor. Então eu tenho que também dar honra a Deus. E dar honra a Deus não é somente diretamente a Deus que está no trono da glória, né? É também honrar aos seus ministros. É honrar aquele que Ele nos coloca como autoridade na vida. A Bíblia fala sobre isso, né? Nós temos ali 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E nós estamos falando de, quando Pedro fala de honrar o rei, nós estamos falando daqueles reis, os Herodes. Eram reis tremendos, eram homens pecadores, né? Eu penso que ele também faz alusão ao rei Saul, honrar o rei, ser obediente, ser manso, ser, né, respeitoso. Claro que não vamos obedecer o pecado, isso não é agradável a Deus. Os amigos de Daniel não o fizeram e Deus os honrou, né? Mas nós podemos ver que tantos outros honraram os reis. Então, né, mesmo que nós tenhamos uma liderança que às vezes não corresponde ao nosso gosto, mesmo que às vezes nós vemos coisas que possam não nos agradar, nós não compartilhamos daquilo, claro, mas nós honramos. Nós temos que honrar. Por que eu faço esse exemplo de Davi? Porque é o exemplo de maior honra. Não tem homem que possa ter honrado mais um rei, e um rei tão iníquo, um homem que tinha até um espírito maligno, o homem que mandou matar sacerdotes, todos os sacerdotes de uma cidade. E quando caía nas mãos de Davi, Davi o poupava, né? Por quê? Porque era ungido do Senhor, era o escolhido de Deus. E Davi dizia: eu não vou abater ele, vai ser o próprio Deus. Davi o considerava inimigo, porém o respeitava naquela condição, na condição de rei que Deus tinha colocado. Então, esta honra que Davi deu a Saul foi uma coisa que agradou a Deus. Por isso que Davi era homem segundo o coração de Deus, porque honrava
Assim como Deus nos honra, Deus nos ama, né? Mandou seu filho quando éramos pecadores, então maior honra não poderíamos ter do nosso Senhor, nosso Deus. Nós temos também Ana. Ana, você pode ver na história de Eli, eu não sei quando os filhos de Eli eles já começavam a pecar, né, que se uniam com as mulheres na porta do templo, que já pegavam as ofertas do Senhor daquela maneira. Eu não sei quando, talvez sim, já tinha escândalo em Israel. Mas Ana foi lá, né, em Silo e orando. Já Eli, já um homem afastado da presença de Deus, ele ofendeu ela, dizendo para que passasse a sua embriaguez. E ela, ao contrário, honrou. Né? Não, meu Senhor, é porque estou amargurada, né? São meus problemas. Né? Respondeu, né, de uma maneira respeitosa ao servo do Senhor. E ele, no final, teve que honrar ela e ele falou que Deus te abençoe, que Deus possa realizar isso na tua vida, o teu voto. Então, tipo, né, nós podemos ver que tem que ter uma honra. E aí Deus vai honrar, Deus, e ela teve um Samuel. Maior honra não poderia ter ela. Davi também. Então, né, Deus fala de várias partes sobre a honra. Eu quero, né, falar um pouquinho mais de Davi. O fato que Davi, ele honrou tanto a Saul. Saul, né, foi tão poupado por Davi, e que depois da morte de Saul, Davi ele cantou um lamento para Saul e para Jonatas, né? Um lindo lamento. E isso é maravilhoso, porque você vê realmente o amor de uma pessoa, mesmo sendo perseguida. É próprio aquilo que Jesus pediu para nós, de amar os nossos inimigos, né? Honrar a eles com o nosso amor. Orar por aqueles que nos perseguem. Então, porque se nós amarmos aqueles que nos amam, que prêmio nós vamos ter? Então, a honra vem nos momentos da dificuldade. Eu, no momento da dificuldade, quando eu era jovem, eu não conseguia honrar o meu pai. Né? Mas hoje eu aprendi. Hoje, quando eu vejo, porque a honra diante de Deus, ela vem conquistada principalmente no momento da dificuldade. No momento difícil, é um momento crucial. Que você é impulsionado pelo corpo, de ofender ou de responder em maneira brusca, você na verdade responde de boa maneira. Você honra, você não desrespeita, você não passa por cima da autoridade. Então aí Deus vê que você venceu. Você honrou no momento da dificuldade. E nós temos que fazer isso. Claro que eu honro também, não só no momento da dificuldade. Eu recebo um profeta na qualidade de profeta. Porque nós vamos ter a honra na mesma altura. Vai ter galardão de profeta. Se você receber um justo na qualidade de justo, vai receber na mesma altura o galardão do justo. E se você dar um pequenininho, a um dos pequenos, um copo de água fresco, você não vai perder o teu prêmio. Deus é justo em premiar, mas nós temos que saber também que a honra, né, ela participa nisso tudo. O Pedro deixa uma palavra muito bonita quando ele diz ali em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, mas que não sejam impedidas, para que não sejam impedidas as vossas orações. Mesmo Pedro dizendo que o homem é o cabeça da casa, ele tem que honrar a sua esposa. Tem que honrar por quê? Para que as suas orações não sejam impedidas. Você imagina você ter as suas orações impedidas? Você imagina, né? Você tendo uma liderança e você distrata aquelas pessoas que estão abaixo de você em responsabilidade e a tua oração vai ser impedida. É incrível isso. E eu quero que Deus ouça minhas orações, que honre as minhas orações. Por isso que nós temos que honrar aqueles que estão acima de nós e honrar aqueles que estão abaixo de nós, para que as nossas orações não venham a ser impedidas. E nós vamos ter o justo galardão. Não existe amor sem honra, irmãos. Muita gente diz que ama, mas não honra às vezes. Onde está esse amor aí? Que amor é esse que não honra? Né?
a honra de Davi. Eu quero falar sobre a honra de Davi hoje. Lá em Israel, Davi é honrado até o dia de hoje. Ele adulterou, ele mandou matar o marido daquela mulher, ele depois casou com aquela mulher, teve um filho com ela, e Deus se desagradou muito de Davi. Mas você pode ver que a honra de Davi não passa. A honra de Davi, ela permanece em Israel, e todos aqueles que conhecem a Bíblia têm honra por Davi. Levam esta honra, porque esta honra não vem de Deus, não vem do homem, vem de Deus esta honra. O homem não pode honrar desta maneira. A honra, ela desce do céu, porque Deus, como Davi honrou a Saul, assim Deus honrou a Davi. Da mesma maneira, Davi cometeu grandes falhas, Davi errou, mas não deixou de ser servo do Senhor. Depois, todos aqueles que estavam do lado de Davi, porque foi uma prova. Já pensou ter um rei que se comportou desta maneira? Um rei que depois Deus estava punindo ele pelo seu pecado. O povo, meio que escandalizado, ficava em dúvida se apoiar o rei ou não. Fica aquela dificuldade. Olha a dificuldade, olha a honra da dificuldade, na dificuldade. Então todos aqueles que eram contra Davi depois daquele fato, pereceram, foram envergonhados. Mas aqueles que ajudaram a Davi, aqueles que estavam com o rei, foram abençoados, porque era servo de Deus. Então você tem que colocar isso na sua vida, na liderança familiar, liderança espiritual, liderança governamental. Você tem que honrar. Isso é agradável ao Senhor. Independente da situação, você tem que ter respeito. Você tem que ter amor. Eu vejo os jovens muitas vezes aprendem a ofender até o presidente, usar palavras feias para com pessoas que estão acima da autoridade, gente que fala do seu próprio patrão no trabalho. Isso é desonroso, isso não agrada a Deus. Diz a palavra do Senhor que nós temos, por exemplo, que trabalhar como se para o Senhor. Então, nós vivemos numa sociedade, nós temos um presidente, mesmo que não seja conforme, não me agrade, eu o honro, porque Deus permitiu que ele fosse ali, assim como Faraó, assim como Nabucodonosor, que o profeta disse que era servidor de Deus, Nabucodonosor. Deus declara que Faraó estava ali, foi mandado por Deus, colocado ali para demonstrar, para fazer ver a sua glória. Tudo há um propósito, nada é por acaso, irmãos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que honrar. Você quer ser abençoado? Você quer ter a tua oração atendida pelo Senhor? Você quer ter essa bênção maravilhosa de Deus? Honre. Honre o teu irmão. Honre o teu pastor. Honre o teu líder. Honre o teu pai e a tua mãe. E Deus vai te honrar. E honre também aqueles que estão abaixo de ti. Você é líder? Honre um dos pequenininhos. Deus vai honrar. Deus vai te ouvir. Deus vai ter misericórdia. Porque agrada a Deus. São homens segundo o coração de Deus. Deus é premiador. E Deus quer nos encher de bênçãos, irmãos. Muitas vezes somos nós que impedimos isso, porque agimos mal, agimos mal, agimos não segundo a palavra do Senhor e acabamos por desagradar a Deus em muitas coisas. Então Deus tem colocado nesta palavra no meu coração ultimamente, porque eu tenho visto isso, eu prego essa palavra também ao povo aqui de Roma. Porque eu digo, honre as autoridades, Deus vai honrar vocês, é agradável a Deus. Aí nós temos que também honrar a Deus, Vamos honrar a Deus agora? Como? Irmãos, eu estava pensando um exemplo muito prático. Pessoas que vêm na sexta, no sábado, no domingo, cultos maravilhosos, sempre cheios, pregador de fora, Deus usa nos dons, derrama do seu poder, o povo está lá, o povo se alegra, o povo gosta muito de vir nos cultos cheios, movimento, mas aí, e honra a Deus no final de semana. Quando chega os dias de semana, segunda, terça, quarta,
a pessoa nem precisa dizer, irmãos. Já no seu coração, na terça-feira, pensa no culto da terça-feira. Eu não vou. Não precisa nem dizer, ele já no coração dele diz, não vai, porque hoje não vai ter nada. Hoje não vai ter pregador de fora. Hoje vai ter só aquele irmãozinho lá, sempre pregando a mesma coisa. Hoje não vai ter não vão orar pelos dons do Senhor. Então muitas pessoas acabam já chegando nos primeiros dias da semana desonrando o próprio Deus, o culto ao Senhor. Né? Porque não dão valor ao culto a Deus. Deus faz diferença de culto a culto? A minha pergunta é essa. Será que Deus faz diferença entre o culto do final de semana e o culto de semana? Não. Deus quer ser cultuado, louvado, adorado. Somos nós que, com olhos humanos, muitas vezes carnais, a gente vê somente o benefício nas coisas. Eu tenho certeza que se nós mudarmos e a gente começar a honrar Deus desta maneira, você pega o culto menor e você vai lá e diz, não vai ter ninguém talvez, mas vou estar eu. Eu não vou ouvir ninguém orando ou clamando, eu vou clamar, porque é culto ao Senhor, eu vou honrar este culto aqui. Eu tenho certeza. Talvez não vai acontecer nada naquele momento, é verdade, né? Mas eu tenho a certeza que durante o dia, durante os outros dias, Deus vai te honrar. Porque Deus honra os que o honram e despreza aqueles que o desprezam. Então a gente tem que observar muito bem na nossa vida se algo nós estamos desonrando para com Deus. Não desonramos mais os cultos, irmãos. Culto a Deus é sagrado. São todos iguais para Deus. É o homem que faz diferença nas coisas. A falha está no homem, não está em Deus, né? Então, vamos honrar o culto durante a semana. Amém? Então, né? Nós podemos até ter pastores que falham, irmãos. Líderes que falham. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes falho. Às vezes eu posso dizer algo, né, que não agrada. Eu posso, né, agir de uma maneira que eu nem sei, mas desagradei. Né? Então, mas eu tenho a certeza, e eu já vi isso em pastores, nos meus pastores, né? Mas eu lutava sempre para honrar porque é agradável a Deus. Eu sei, eu leio a palavra, eu entendo. Então nós temos que compreender estas coisas, irmãos. Não reter as bênçãos do Senhor na nossa vida. Está nas mãos do Senhor a nossa bênção. Se você não honrar, né, vai ficar ali parada a bênção. Então você tem que pensar nisso, irmãos. Outra coisa que eu estava pensando aqui, me veio, né, na minha mente aqui quando eu estava preparando esta palavra. Irmãos, vamos tomar cuidado no YouTube, os vídeos que se veem, principalmente Deus, vamos honrar o nome do Senhor? Vamos honrar o nome santo do Senhor? Quando você vê algum vídeo que tem alguma brincadeirinha, alguma piadinha, que está o nome do Senhor, que está o nome de um presidente, que está o nome de um pastor, você corta, você desliga, você sai, porque desagrada a Deus. Nós sabemos que existe, hoje em dia fez uma explosão aí de pessoas que utilizam a internet para fazer piadinha, né, das coisas do Senhor. Irmãos, vamos vigiar nessa área. Não agrada a Deus. A palavra do Senhor diz ali em Romanos, capítulo 1, versículo 32, que não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Né? Você quer se divertir? Vai encontrar um irmão espiritual, vai dar uma volta com ele, vai tomar um sorvete, vai comer alguma comida, vai dar uma volta no parque, mas não fica perdendo o teu tempo com coisas que desagradam a Deus. Né? Quer rir? Quer se divertir? Vai procurar uma diversão sadia. Alguma coisa, né, que seja edificante. Não usar, né, a internet, né, aqui está escrito, vamos usar a internet para divulgar o amor de Deus e ganhar almas. É isso aí, né? Não, a gente não pode perder tempo, principalmente quando nós falamos da honra do Senhor. Eu quando vejo essas piadinhas, essas brincadeirinhas, eu já falo, isso aí eu não quero nem saber. Isso aí não tem parte comigo, isso daí. Ah, mas é uma bênção e não sei o que lá. Não me interessa.
O nome do Senhor é santo e não pode ser usado desta maneira. Quem convence é o Espírito Santo e não o homem. Então, nós temos que estar bem atentos. Amém? Então, a gente, fica aí atento. Fica a dica aí, meus irmãos, para honrar as nossas autoridades. Cada vez mais eu aprendo do Senhor. Eu fico contente porque Deus me ensina sempre coisas novas. Eu glorifico a Deus, pelas oportunidades do Senhor, porque a palavra do Senhor é rica e abundante, para a nossa vida. O Espírito Santo, ele age desta maneira, nos ajuda em tudo e eu estou realmente contente com o Senhor. Eu quero glorificar o Senhor grandemente neste momento, porque o Senhor me melhorou, o Senhor me faz uma pessoa melhor, me ensina detalhes da minha vida e eu aprendi essas coisas com mais força nessas últimas semanas sobre a honra. Eu quero honrar mais, irmãos. Eu quero honrar, independente da pessoa que seja agradável ou não. Eu vou honrar, eu vou fazer a minha parte, eu vou agradar a Deus. Porque eu quero, agradar a Deus e receber também a sua honra. Porque mais vale a honra de Deus do que a honra dos homens, Nós sabemos que os fariseus buscavam a honra dos homens, dando dinheiro aos pobres, soando trombetas, orando na praça. Mas Deus disse para fazer isso escondido, para que Deus veja. Então vamos fazer as coisas bem, vamos fazer as coisas com sabedoria. Amém? Então é isso, Eu agradeço muito pela oportunidade, Eu espero que essa palavra possa edificar os irmãos, que o Espírito de Deus possa falar ainda mais a todos os irmãos aqui presentes e todos aqueles que vão ouvir depois esta mensagem. E, estamos aí com as portas abertas. Eu tenho certeza que Deus vai operar também aqui na Itália. Vai trazer aí o povo do Brasil, E vamos orar a Deus, irmãos. Vamos orar para o povo aqui da Europa, Nós estamos precisando aqui de evangelistas, pastores, pessoas aí avivadas, que creem no milagre, Então se preparem em oração, que Deus vai operar grandemente. Eu quero deixar de novo o recado aqui, amém? Desse Aviva Jovem, que nós estamos aqui também, anunciando o primeiro Aviva Jovem do Paraná, que vai ser agora no dia 20, no local na rua João Negrão, 595, no centro de Curitiba. O culto vai iniciar às 19 horas, dia 20, Tenho certeza que vai ser uma bênção, irmãos, Infelizmente eu não vou poder estar lá, Mas se tiver uma live, eu vou estar acompanhando. E vai ter a vigília às 23 horas, já em um outro local, que é na rua Anne Frank, 6067, no Boqueirão, Curitiba. Amém? Então, irmãos, eu agradeço grandemente a todos. Eu quero dar uma olhadinha aqui. Todos os irmãos que comentaram. Gente, eu deixei, Temos aqui a irmã Grazi, a irmã Letícia Ramos, que nos acompanhou, a irmã Cauana, Ana Paula Machado. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu não vou conseguir, dizer o nome de todos os irmãos, mas, a irmã Suzana, aqui a irmã Ruth Matos, Ana Paula Machado, Miriam Carvalho. Então, são muitas pessoas, Algumas pessoas nos acompanharam aqui. O nosso, pastor Valdir Macedo, glória a Deus, pastor. Esse aí é mais chegado que irmão aí, ó. Esse aqui é parceiro da fé aí, ó. Glória a Deus. Temos aqui, a Patrícia Nascimento. Irmãos, me perdoem se eu pulei alguém aqui. Amém? Mas eu agradeço a todos. Que Deus vos abençoe. Eu tenho certeza que se alguém quiser um dia visitar a Itália, a Europa, Deus vai abrir as portas. É um país maravilhoso. Também para evangelizar aqui, fazer missões. A Igreja de Deus Amor, ela está presente aqui em toda a Europa.
né? Vamos colocar esse desejo no nosso coração, ficar em oração. Amém? Agradeço de coração, irmãos, que Deus vos abençoe grandemente, né? Continuamos. E amanhã, eu estava até me esquecendo, né? Olha só. Então, amanhã nós vamos ter o Jovem Bruno, né? Amanhã o Jovem Bruno às 21 horas, 9 horas da noite, nós vamos ter o Jovem Bruno que vai estar, né, participando, vai estar dando uma palavra, vai estar louvando e vai estar aqui anunciando ainda mais o primeiro Aviva Jovem. Irmãos, que Deus vos abençoe grandemente, fiquem na paz do Senhor Jesus e com certeza, se Deus quiser, nós vamos ver ainda mais aí lives e palavras abençoadas vindas do nosso Deus maravilhoso. Amém? Que Deus os abençoe.